mulher pode ser firme sem abrir mão da sua feminilidade? Essa é a pergunta que eu mais recebo nos atendimentos que eu faço. Michele, o que é estar verdadeiramente masculina? Será que quando eu digo não, será que quando eu sou um pouco mais dura, eu estou necessariamente sendo masculina? Meus amigos, vamos devagar. E a primeira coisa que eu quero que vocês internalizem é que os espinhos são afiados porque eles precisam ser. Mas eles não diminuem a beleza da rosa. Eles estão lá para protegê-la. Querido, certa feita eu ouvi essa frase e precisei me apropriar dela. Vejam bem, existe uma maneira de ser feroz sem trair a bondade do seu coração. Olha, quando nós estamos nos comunicando com as pessoas, elas externalizam as suas necessidades. A maneira como elas falam, a maneira como elas se comportam, revela para nós aquilo que é importante para elas. E mais do que isso, o que elas entendem. Então, para aqueles que entendem doçura e mansidão, nós somos doces e mansos. Para aqueles que entendem apenas a incisividade, nós somos firmes. Nós vivemos num mundo tomado por egos descontrolados. Então, as pessoas são, sem nem saber que são, sem nem sentir que são, agressivas e hostis. Porque a agressividade e a hostilidade se tornaram parte íntima daquilo que elas são. Então, para algumas pessoas, falar manso, ela primeiro não vai nem te entender. Se te entender, ela vai te ridicularizar. Então, às vezes, você precisa sim fazer uso de mais incisividade. E às vezes até gritar se for preciso. Sobre ser ou não masculina dentro disso, o que você precisa entender é que você não é mulher. Você está mulher. A sua alma, ela é inteira, ela é completa. Ela tem atributos de feminilidade como tem atributos de masculinidade. E essa é a graça da brincadeira. Na sua jornada feminina, você deve mergulhar na masculinidade dentro de você e se apropriar dela de maneira consciente. Quando nós falamos de mulheres virilizadas com a polaridade invertida, nós estamos falando de mulheres que estão escravas do seu inconsciente. E nessa escravidão, elas acabam se tornando desequilibradas, autoritárias. Elas fazem uso de atributos masculinos, sim, mas de maneira hostil. Ela não tem controle nenhum dessa energia. E muitas vezes ela acaba extrapolando em crimes. Essas que tacam fogo em carro, picota a roupa do cara, ou às vezes cometem realmente atrocidades. Veja bem, vocês não precisam escolher ou um ou outro. É claro, estando na experiência corpórea feminina, você será mais feliz e mais saudável mental e emocionalmente se você conseguir viver a feminilidade com a máxima integridade que você conseguir, sem sombra de dúvida. Mas você não precisa escolher entre um ou outro, porque você é as duas coisas. Você é yin e é yang. E você é muito mais do que isso. Então, quando você estiver numa situação que exija de você firmeza, não hesite em ser firme com medo de, uma mulher feminina não agiria assim. Uma mulher feminina canaliza doses cavalares de masculinidade. A questão é que é ela que está controlando o fluxo da energia feroz. Ela não está dominada pela energia feroz. Então, ela pode falar alto, ela pode falar grosso, ela pode até bater a mão na mesa, mas ela tem plena consciência do que ela está fazendo. Então, ela não irá extrapolar numa loucura. Ela controla a energia e não é a energia que controla ela. Ela usa a incisividade de maneira consciente, de maneira condicional. Eu vou agir assim, não é porque eu não gosto, não é porque eu não amo. Eu estou agindo assim justamente porque eu gosto e justamente porque eu amo. E José e Maria só entendem assim. Perceba? Cristo, o Jesus o Cristo, que esteve entre nós há 2000 anos atrás, ele era um homem que fazia altos usos de feminilidade. Porém, ele sabia ser firme, ele sabia ser incisivo e chegou mesmo ao extremo de descer o cacete na galera lá. Enlouqueceram um anjo. Enlouqueceram um anjo, queridos. Então, não estejam mais preocupadas em trair a sua feminilidade.
A sua masculinidade dentro de você, ela existe para conservar o seu interior feminino, a sua beleza, a sua delicadeza. Então não permita que as pessoas se apropriem de você, abusem de você, porque você está aí confusa. Será que pode? Pode. O que não pode é você ser enlouquecida. O que não pode é você ser desrespeitada. É isso que não pode. Agora, você falar firme, você falar grosso quando necessário, isso é inteireza. Isso é clareza de quem você é. Você não está negando o seu oposto. Você está chamando o seu oposto para protegê-la, para guardar a sua integridade. E fazendo isso, você não irá mais tarde despejar a sua ferocidade, a sua agressividade naqueles que você mais ama, que é o que a gente mais vê. A pessoa é maltratada, aí ela não consegue se posicionar, daí quando chega em casa, terreno do lar, de amor, de carinho, onde ela deveria estar inteira ou inteiro, a pessoa descarrega naqueles que ela mais ama. Então, ela é passiva e submissa com os de fora, e com aqueles que ela mais ama e que deveria estar inteira e amorosa, ela é agressiva, ela é violenta. Uma inversão total de valores. Justamente com aqueles que são nossos, nós devemos guardar uma conduta altamente mais amorosa, porque o lar é terreno de regeneração psíquica, de regeneração emocional. Isso que a gente vê hoje em dia aí fora é fruto, é resultado, é desdobramento de casas abandonadas. Não só a casa, o lar de maneira física, mas você mesmo que se ausenta do seu próprio corpo, que se ausenta da sua própria vida. E aí, quando você não está presente, quem é que toma conta? A mágoa, o ressentimento, as pulsões sexuais desvairadas. Você está ausente. E aí você está ausente no corpo e está ausente dentro do seu lar. Veja bem, a mulher é líder no lar. Ela deve ter cabeça, deve ter consciência, ela deve ter ciência. Ela deve estar inteira dentro da sua casa, tanto quanto possível. A sua casa, o seu lar é a sua prioridade mais que o seu trabalho. Ser amorosa com os seus é mais importante do que ser amorosa com os de fora. Também é importante. Só que eu estou dizendo, como é que eu não amo quem está do meu lado e vou amar quem está fora de mim? Perceba? Aquela parábola que nos dizia, como é que pode o ser humano dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu próximo que vê? É uma contradição, é uma incoerência, é uma impossibilidade filosófica. Então, todo aquele que diz amar o Criamor, que diz amar o divino, deve ser capaz igualmente de amar aquele que está perto de si. Lembrando sempre que amar é aceitar o que é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. Amar é suprir as necessidades do outro. E lembre-se, não é porque eu estou falando firme, falando grosso, que eu estou odiando. Vale mais na comunicação a energia que eu emano. Então veja, às vezes você precisa. Aqueles que são pais e mães que amam seus filhos sabem o que eu tô falando. Às vezes você fala brigando com seu filho, fala alto. Não é que você tá com raiva dele. Você reconhece que ele fez uma grande gravidade, mas você não tem raiva. Mas você é assim, você até exagera, você encena um pouco mais, altera um pouco mais o grave da voz para que ele tenha consciência da seriedade. Não é que você está desequilibrado, você está muito equilibrado. E por isso você consegue ir e voltar, mudar e brincar com os tons da sua voz e com as feições do seu rosto, porque você está consciente, porque você está presente. Você sabe o que você quer atacar. Então você não vai atacar o seu filho, você vai atacar o comportamento. Você vai ver que ele está tendo uma atitude hostil, violenta, preconceituosa com mulheres, com homens, com pessoas de raças, classes diferentes. Você vai cortar. Corta, 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 corta. Você está cortando não é o seu filho, mas as más tendências que estão dentro dele. Assim é também com aqueles que não são filhos nossos, mas eu não posso permitir que as más tendências dele se cresçam para cima da minha vida, porque senão ele vai me desequilibrar. E isso eu não posso tolerar. Tenho o maior carinho com você, José, tenho o maior carinho com você, Maria, mas calma lá. Quando eu permito que o outro faça o que ele quer fazer comigo, eu não estou sendo boa nem para mim, nem para o outro. Eu estou ajudando o outro a se destruir e a me destruir. E destruindo a ele, destruindo a mim,
tudo é eletromagnetismo, tudo vibra, tudo gira. Ele baixa o meu padrão vibratório, eu permito que ele siga naquela loucura de temperamento, porque ele é desse jeito mesmo. E quando vê, tá todo mundo na frequência maluca do cara ou da mulher. Então não pode, precisa cortar. Não significa que você não gosta, não significa que você não quer o bem. Você só precisa cuidar para você falar com amor, ainda que você precise recorrer a uma incisividade e às vezes até a gritos. Você só precisa cuidar para que aquilo que está saindo de você, energeticamente, que é o que mais importa, não seja ódio, mas seja amor, seja cuidado. Esse que é o ponto. Então, novamente, Cristo exortou, ele gritou, mas ele fez tudo isso com muito amor. Ele não fez isso com ódio. E é por isso que até hoje, aquele episódio é lembrado até que quase como de maneira graciosa, né? Nossa, até o Cristo. A gente não olha para ele com ódio, com raiva. Uns vão dizer, não, o Cristo errou. Outros vão dizer, ele acertou. Outros dirão, ele bateu foi pouco, que é o meu time. Bateu foi pouco. Entendeu? Mas, queridos, não resolvemos as coisas assim, na violência, mas foi necessário para o momento. Ele agiu na maneira que o momento exigiu. E já passou. E foi. E pode ter certeza, os espíritos que estavam encarnados naquela época, que levaram essa chicotada dele, agradeceram. E eles sim, com certeza, tem com eles que eles apanharam um pouco. Entendeu? Porque a maior surra que o Cristo deu neles foi a da sua moral ilibada. Foi de sua conduta, do seu comportamento. Essa é a maior surra. Percebam, queridos? E tantas mais coisas que a gente poderia falar sobre comportamento. Mas, por hoje é só. Queridas mulheres, não estejam preocupadas em trair a sua feminilidade. Você trai a sua feminilidade quando você trai o masculino dentro de você. Homens traem a sua masculinidade quando eles negam o feminino que existe dentro deles. Então você não precisa escolher nem entre cá, nem entre lá. Mas integre tudo dentro de você e seja inteiro. Seja você, seja completo da maneira que for. E sempre, sempre, sempre transbordando amor. Valeu!